caso Marcos Kitano Matsunaga começa muito antes da madrugada que chocaria o país em maio de 2012. Ele se constrói ao longo de anos, dentro de uma trajetória marcada por poder econômico, disputas familiares silenciosas, escolhas pessoais controversas e uma relação conjugal que, aos olhos de quem observava de fora, parecia estável, mas que internamente acumulava tensões profundas. Marcos Matsunaga era herdeiro de um dos maiores grupos alimentícios do Brasil, a Yoki, empresa fundada por seu pai e símbolo de sucesso da imigração japonesa no país. Desde jovem, Marcos foi preparado para assumir responsabilidades na companhia, crescendo em um ambiente onde disciplina, desempenho e resultados eram valores centrais. Com o tempo, tornou-se diretor executivo da empresa, ocupando uma posição de grande visibilidade no meio empresarial e sendo frequentemente retratado como um executivo moderno, articulado e bem-sucedido. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal começava a se entrelaçar com decisões que mais tarde seriam amplamente exploradas pela imprensa e pelo sistema de justiça. Marcos conheceu Elise Araújo em um contexto distante do universo corporativo em que vivia. Elise tinha uma trajetória marcada por dificuldades financeiras, trabalhos variados e tentativas de ascensão social. O relacionamento entre os dois avançou rapidamente, culminando em casamento e no nascimento de uma filha. Para o público externo, a união representava a imagem clássica de estabilidade: um empresário bem-sucedido, uma esposa jovem, uma filha pequena e um apartamento de alto padrão em uma região valorizada da cidade de São Paulo. No entanto, à medida que o tempo avançava, começaram a surgir relatos de conflitos conjugais, crises de confiança e disputas emocionais. Segundo versões apresentadas durante as investigações e o julgamento, o relacionamento era atravessado por ciúmes, controle financeiro rígido e desentendimentos frequentes. A diferença de origem social entre Marcos e Elise, constantemente mencionada na cobertura midiática, passou a ser interpretada por muitos como um elemento de desequilíbrio de poder dentro da relação. A dependência financeira de Elise em relação ao marido, associada a um padrão de vida elevado, criava um ambiente onde decisões pessoais, escolhas íntimas e conflitos emocionais se misturavam com interesses materiais e expectativas frustradas. Nos meses que antecederam o crime, o casamento já demonstrava sinais claros de desgaste. Durante o processo judicial, foi revelado que Marcos mantinha relacionamentos extraconjugais, algo que, segundo a acusação, teria sido descoberto por Elise pouco tempo antes do assassinato. Essa descoberta teria provocado uma crise intensa, marcada por discussões, ameaças de separação e disputas sobre guarda da filha e divisão de bens. A possibilidade de uma separação representava, para Elise, não apenas o fim do relacionamento, mas também a perda de segurança financeira e do padrão de vida que havia conquistado. Para Marcos, por outro lado, a separação significaria enfrentar um processo judicial potencialmente desgastante, com repercussões pessoais e empresariais. É nesse contexto de tensão crescente que o caso começa a ganhar contornos de tragédia anunciada. O que até então era um conflito conjugal restrito ao espaço privado passa a ser analisado, após o crime, como uma sucessão de eventos que culminaram em um desfecho extremo. A justiça, a imprensa e a opinião pública passaram a revisitar cada detalhe da vida do casal, buscando sinais, alertas ignorados e comportamentos que pudessem explicar o que viria a acontecer. Conversas, mensagens, hábitos cotidianos e até escolhas banais passaram a ser reinterpretadas à luz do assassinato, transformando a vida do casal em um verdadeiro dossiê público. Na noite de 19 de maio de 2012, Marcos retornou ao apartamento onde morava com a esposa e a filha, na Vila Leopoldina. A partir desse ponto, as versões sobre o que aconteceu dentro do imóvel se tornaram um dos elementos centrais do caso. Segundo a acusação, Elise já estaria decidida a matar o marido, aguardando sua chegada armada com uma pistola. A defesa, por outro lado, sustentou que houve uma discussão intensa, carregada de emoções, e que o disparo teria ocorrido em um momento de descontrole. Independentemente da versão, o fato incontroverso é que Marcos foi atingido por um tiro na cabeça dentro do apartamento, vindo a morrer no local. O que se seguiu após a morte transformou o caso em um dos mais impactantes da história criminal recente do Brasil. O corpo de Marcos foi esquartejado e ocultado de forma deliberada, com partes sendo colocadas em malas e descartadas ao longo de uma rodovia na Grande São Paulo. Esse aspecto do crime causou enorme comoção e repulsa social, indo além da discussão sobre motivação ou culpa e despertando questionamentos profundos sobre frieza, planejamento e participação de terceiros.
Desde os primeiros dias da investigação, surgiram dúvidas sobre como uma única pessoa poderia realizar sozinha todas as etapas do esquartejamento e transporte do corpo, especialmente considerando o tempo e o esforço físico envolvidos. A investigação policial avançou rapidamente, localizando Elise e reunindo provas materiais que a ligavam diretamente ao crime. Ainda assim, desde o início, o caso foi marcado por controvérsias técnicas, disputas periciais e versões conflitantes. A presença de vestígios biológicos não identificados de imediato levantou a hipótese de participação de uma terceira pessoa, algo que jamais foi comprovado de forma definitiva, mas que alimentou debates públicos e teorias paralelas. Cada novo laudo, cada depoimento e cada decisão judicial eram acompanhados com atenção pela imprensa, que transformou o caso em uma cobertura diária, minuciosa e, muitas vezes, sensacionalista. Ao longo desse processo, o caso Marcos Matsunaga deixou de ser apenas uma investigação criminal para se tornar um fenômeno midiático. Programas de televisão, jornais, revistas e, mais tarde, produções audiovisuais passaram a explorar não apenas os fatos, mas também os aspectos psicológicos, morais e sociais envolvidos. Elise passou a ser retratada ora como vilã fria e calculista, ora como vítima de um relacionamento abusivo, enquanto Marcos era alternadamente apresentado como empresário exemplar ou como marido infiel e controlador. Essa polarização contribuiu para que o público se dividisse, criando narrativas concorrentes que persistem até hoje. Mesmo após o julgamento e a condenação de Elise Matsunaga, o caso nunca se dissipou completamente do imaginário coletivo. Questionamentos sobre motivação real, grau de premeditação, possível ajuda externa e falhas investigativas continuam a surgir em debates, documentários e análises independentes. Para muitos, o caso foi juridicamente encerrado, mas emocionalmente e socialmente permanece aberto, alimentando a sensação de que nem todas as perguntas foram plenamente respondidas. É a partir desse pano de fundo, marcado por poder, conflitos íntimos, violência extrema e repercussão duradoura, que se constrói a narrativa deste cold case. Uma história que vai além do crime em si e mergulha nas camadas de silêncio, contradição e impacto humano que transformaram um drama familiar em um dos episódios mais perturbadores da crônica criminal brasileira. Com o avanço das investigações, o foco das autoridades se voltou para a reconstrução minuciosa das horas e dos dias que antecederam a morte de Marcos Matsunaga, numa tentativa de compreender não apenas o momento do crime, mas o contexto emocional e psicológico que teria levado àquele desfecho. A polícia passou a analisar a rotina do casal, os registros de comunicação, os deslocamentos, as movimentações financeiras e os relatos de pessoas próximas, buscando identificar sinais de ruptura iminente ou de planejamento prévio. Cada detalhe passou a ser observado sob uma lente ampliada, pois, diante da brutalidade do ocorrido, qualquer informação poderia se transformar em peça-chave para explicar o que parecia, à primeira vista, inexplicável. Os investigadores se depararam com um relacionamento marcado por contradições. Publicamente, Marcos e Elise mantinham a imagem de uma família estruturada, participavam de eventos sociais e aparentavam normalidade. Internamente, porém, segundo versões apresentadas nos autos, havia um histórico de conflitos recorrentes. Relatos apontavam para discussões frequentes, controle rígido sobre despesas, desconfiança mútua e episódios de desgaste emocional profundo. A dependência financeira de Elise era constantemente destacada, assim como a postura dominante atribuída a Marcos em determinadas situações do cotidiano. Esse desequilíbrio passou a ser interpretado por alguns analistas como um fator de tensão permanente, capaz de gerar ressentimento acumulado ao longo do tempo. Outro ponto que ganhou centralidade foi a descoberta de relacionamentos extraconjugais mantidos por Marcos. Segundo a acusação, Elise teria tomado conhecimento dessas traições pouco tempo antes do crime, o que teria desencadeado uma crise intensa no casamento. Mensagens, relatos indiretos e testemunhos apresentados ao longo do processo sugeriam que a relação já se encontrava em um estágio crítico, com ameaças de separação e discussões sobre guarda da filha e divisão patrimonial. A possibilidade de rompimento definitivo passou a ser vista como um evento catalisador, capaz de intensificar sentimentos de abandono, humilhação e medo do futuro. A investigação também se concentrou na questão patrimonial, elemento que inevitavelmente permeou o debate público. Marcos, como herdeiro de um grande grupo empresarial, possuía patrimônio expressivo, ainda que parte significativa estivesse vinculada a acordos familiares e societários.
A acusação sustentou que o medo de perder estabilidade financeira e o padrão de vida teria pesado nas decisões de Elise, enquanto a defesa buscou minimizar esse aspecto, argumentando que o conflito central era de ordem emocional e conjugal, não material. Essa disputa de narrativas contribuiu para polarizar ainda mais a opinião pública, que passou a enxergar o caso sob lentes morais distintas. À medida que os dias avançavam, a polícia passou a reconstituir os movimentos de Elise após a morte de Marcos. Registros de câmeras, comprovantes de pedágios e dados de deslocamento foram analisados para traçar o caminho percorrido até os locais onde as malas com partes do corpo foram abandonadas. Essa reconstrução foi fundamental para consolidar a acusação de ocultação de cadáver e demonstrar que houve uma sequência de ações deliberadas após o homicídio. Para muitos observadores, essa etapa do caso foi determinante para moldar a percepção de frieza e racionalidade atribuída à autora confessa do crime. No entanto, mesmo diante dessas evidências, surgiram questionamentos técnicos que alimentaram dúvidas persistentes. Um dos pontos mais debatidos foi a possibilidade de participação de terceiros, especialmente durante o esquartejamento do corpo. Laudos periciais indicaram a presença de vestígios biológicos que não correspondiam imediatamente aos perfis de Marcos ou Elise, o que levou o Ministério Público a solicitar aprofundamento das análises. Embora nenhuma outra pessoa tenha sido formalmente acusada, essa informação foi suficiente para gerar especulações duradouras, tanto na mídia quanto entre especialistas independentes. Outro aspecto que chamou atenção foi o preparo necessário para executar todas as etapas do crime. Especialistas consultados pela imprensa discutiram o tempo, a força física e o conhecimento mínimo exigidos para realizar o esquartejamento e a limpeza do local. Essas análises, ainda que não tenham alterado o rumo do processo judicial, contribuíram para reforçar a sensação de que o caso possuía camadas não totalmente esclarecidas. Para a parte do público, a rapidez com que a investigação foi concluída contrastava com a complexidade do ocorrido, alimentando a percepção de que perguntas importantes haviam ficado sem resposta definitiva. Enquanto isso, a exposição midiática se intensificava. O caso passou a ser tratado como um símbolo de violência extrema dentro de relações íntimas, despertando debates sobre gênero, poder, dinheiro e controle emocional. Elise Matsunaga tornou-se figura central em discussões acaloradas, sendo analisada não apenas como ré, mas como personagem de uma narrativa maior, onde questões sociais e psicológicas se misturavam aos fatos jurídicos. Marcos, por sua vez, passou a ser revisitado sob múltiplas perspectivas, ora como vítima absoluta, ora como indivíduo inserido em uma relação conflituosa e desequilibrada. Essa multiplicidade de leituras transformou o inquérito policial em algo que extrapolava os autos. Cada nova informação, cada vazamento e cada entrevista alimentavam interpretações paralelas, muitas vezes desconectadas das provas formais, mas profundamente enraizadas na opinião pública. O caso começou a ganhar vida própria, funcionando quase como um espelho das tensões sociais daquele período, em que temas como violência doméstica, desigualdade social e relações de poder ganhavam cada vez mais espaço no debate público. Mesmo antes do julgamento, já estava claro que o caso Marcos Matsunaga não seria lembrado apenas como mais um homicídio. A combinação entre status social elevado, violência extrema, mistério e forte carga emocional criou uma narrativa duradoura, capaz de atravessar anos e se renovar a cada nova abordagem midiática. Para muitos, a investigação respondeu às perguntas essenciais. Para outros, deixou lacunas incomodas que continuam a provocar questionamentos até hoje. É nesse ponto que a história avança para uma fase ainda mais complexa, quando o processo judicial se inicia e o caso passa a ser decidido não apenas por provas técnicas, mas pela interpretação humana dos fatos, emoções e intenções. Uma etapa em que versões se confrontam, estratégias jurídicas entram em jogo e o destino dos envolvidos passa a ser selado diante do tribunal do júri. Com o encerramento da fase inicial da investigação e a consolidação das provas reunidas pela polícia, o caso Marcos Matsunaga avançou para um novo estágio, ainda mais sensível e decisivo: a transformação do inquérito em processo judicial. A partir desse momento, o que antes era analisado sob a ótica da apuração policial passou a ser reinterpretado dentro do rigor técnico do sistema de justiça, onde cada detalhe precisava ser enquadrado juridicamente, cada versão testada à luz da lei e cada narrativa submetida ao contraditório. Foi nesse ponto que o caso ganhou contornos ainda mais complexos, pois deixou de ser apenas uma reconstrução de fatos para se tornar uma disputa formal de interpretações, intenções e responsabilidades.
O Ministério Público apresentou sua denúncia sustentando que Elise Matsunaga havia cometido homicídio qualificado, seguido de esquartejamento e ocultação de cadáver. A acusação defendeu a tese de que o crime foi premeditado, argumentando que Elise aguardou a chegada do marido já armada, em um contexto de planejamento prévio motivado por conflitos conjugais, descoberta de traições e interesses patrimoniais. Para os promotores, o disparo que matou Marcos não foi resultado de um impulso momentâneo, mas sim a culminação de um processo interno de decisão, reforçado por atitudes tomadas antes e depois do crime. A defesa, por sua vez, adotou uma estratégia completamente distinta. Sustentou que não houve premeditação e que o homicídio ocorreu em meio a uma discussão intensa, marcada por forte carga emocional. Segundo essa versão, o relacionamento entre Marcos e Elise era conflituoso, e o episódio final teria sido desencadeado por uma situação de extremo estresse psicológico. A defesa buscou afastar a imagem de frieza e planejamento, apresentando Elise como alguém que teria perdido o controle diante de um confronto emocionalmente insustentável. Essa linha de argumentação foi central para tentar reduzir a gravidade das qualificadoras imputadas pela acusação. À medida que o processo avançava, o debate jurídico se concentrou em pontos técnicos que se tornariam decisivos no julgamento. Um deles foi o momento exato da morte de Marcos em relação ao esquartejamento. A acusação sustentou que o disparo foi imediatamente fatal, enquanto a defesa tentou levantar dúvidas sobre essa conclusão, argumentando que inconsistências nos laudos periciais poderiam indicar outra dinâmica dos fatos. Essa discussão não era meramente técnica, pois dela dependia a caracterização de agravantes como crueldade e impossibilidade de defesa da vítima. Outro ponto sensível foi a alegada participação de terceiros. Embora nenhuma outra pessoa tenha sido formalmente denunciada, a existência de vestígios biológicos não identificados no local do crime continuou a ser explorada pela defesa e discutida na imprensa. Para parte do público, essa possibilidade reforçava a ideia de que o caso não havia sido completamente esclarecido. Para a acusação, no entanto, esses vestígios não eram suficientes para indicar ajuda efetiva no crime, sendo considerados inconclusivos ou explicáveis por outros fatores. Essa divergência alimentou um dos principais focos de controvérsia do processo. Durante esse período, a cobertura midiática atingiu níveis ainda mais intensos. Cada audiência, cada pedido da defesa, cada manifestação do Ministério Público era amplamente noticiada e comentada. O caso passou a ser acompanhado quase como uma série em capítulos, com análises diárias, debates em programas de televisão e discussões acaloradas nas redes sociais. Essa exposição constante influenciou a forma como a sociedade percebia os envolvidos, criando rótulos e julgamentos prévios que, embora externos ao processo, exerciam pressão simbólica sobre todos os atores envolvidos. Elise Matsunaga tornou-se figura central dessa narrativa pública. Sua postura, aparência e comportamento passaram a ser analisados de forma quase obsessiva. Pequenos gestos durante audiências, mudanças de visual e declarações pontuais eram interpretados como sinais de arrependimento, frieza ou estratégia. Essa personalização extrema do caso contribuiu para uma polarização acentuada, com parte da opinião pública enxergando Elise como uma criminosa fria e calculista, enquanto outra parcela a via como alguém emocionalmente fragilizada, inserida em uma relação marcada por desigualdade e controle. Marcos Matsunaga, embora ausente fisicamente, também foi constantemente revisitado. Sua trajetória empresarial, suas relações pessoais e seus comportamentos íntimos foram reavaliados à luz do crime. Informações sobre sua vida privada, antes desconhecidas do grande público, passaram a circular amplamente, muitas vezes fora de contexto. Esse movimento levantou questionamentos éticos sobre os limites da exposição pós-morte e sobre até que ponto a reconstrução da imagem da vítima contribuía para a compreensão dos fatos ou apenas alimentava narrativas sensacionalistas. No campo jurídico, o processo avançava de forma relativamente célere, considerando a complexidade do caso. A instrução reuniu depoimentos de peritos, policiais, familiares e pessoas do convívio do casal. Cada testemunho acrescentava camadas à narrativa, mas também reforçava a sensação de que o caso não se encaixava facilmente em uma explicação simples. As versões apresentadas frequentemente se chocavam, não apenas entre acusação e defesa, mas também entre diferentes testemunhas, refletindo a dificuldade de reconstruir com precisão absoluta um evento ocorrido em ambiente privado. À medida que se aproximava o julgamento pelo tribunal do júri,
O caso já havia se consolidado como um dos mais emblemáticos do país. A expectativa em torno do veredicto era enorme, não apenas pelo destino de Elise Matsunaga, mas pelo simbolismo que a decisão carregaria. Para muitos, o julgamento representava uma oportunidade de afirmar valores sociais, discutir violência dentro de relações íntimas e refletir sobre a influência do dinheiro e do poder em conflitos conjugais. Para outros, tratava-se simplesmente de aplicar a lei de forma técnica, sem contaminação por pressões externas. Esse clima de expectativa transformou o julgamento em um evento de grande repercussão. A seleção dos jurados, os argumentos apresentados em plenário e a forma como as provas seriam interpretadas tornaram-se temas de intenso interesse público. Cada detalhe era visto como potencialmente decisivo, alimentando especulações e previsões sobre o desfecho do caso. Ainda antes da sentença, já era evidente que, independentemente do resultado, o caso Marcos Matsunaga deixaria marcas profundas na memória coletiva. O processo judicial, portanto, não apenas buscava estabelecer responsabilidades penais, mas também funcionava como um palco onde se confrontavam visões distintas sobre culpa, intenção, emoção e moralidade. Um espaço onde o drama humano se encontrava com o rigor da lei, e onde a verdade jurídica precisava ser construída a partir de fragmentos imperfeitos de uma realidade complexa. É nesse cenário que o julgamento se inicia, marcando um dos momentos mais decisivos e simbólicos de toda essa história. O início do julgamento de Elise Matsunaga marcou um dos momentos mais aguardados e simbólicos de todo o caso. Quando o processo chegou ao tribunal do júri, já não se tratava apenas de decidir a responsabilidade penal de uma ré, mas de enfrentar uma narrativa que havia sido construída e reconstruída ao longo de anos sob intenso escrutínio público. A sala do júri tornou-se, naquele momento, o espaço onde versões conflitantes precisavam ser confrontadas diante de cidadãos comuns, investidos da responsabilidade de decidir sobre culpa, intenção e gravidade dos atos praticados. Cada palavra, cada argumento e cada detalhe apresentado em plenário carregava um peso que ia muito além do processo em si. A acusação iniciou sua exposição buscando reforçar a tese de que o crime havia sido planejado. Promotores apresentaram uma sequência lógica de eventos, começando pelos conflitos conjugais, passando pela descoberta das traições, pelo desgaste emocional acumulado e culminando na decisão de matar. O discurso foi estruturado para demonstrar que o homicídio não foi um ato impulsivo, mas resultado de uma escolha consciente. Para sustentar essa narrativa, a acusação destacou atitudes anteriores ao crime, como a posse da arma e a forma como Elise teria aguardado a chegada de Marcos ao apartamento, além das ações posteriores, consideradas incompatíveis com um estado de descontrole momentâneo. Outro ponto enfatizado foi o esquartejamento e a ocultação do cadáver. A acusação argumentou que essas ações exigiam tempo, organização e frieza, reforçando a ideia de racionalidade e planejamento. Para os promotores, o modo como o corpo foi tratado após a morte evidenciava não apenas a intenção de ocultar o crime, mas também uma disposição psicológica distante da imagem de alguém em completo colapso emocional. Fotografias, laudos periciais e reconstruções dos trajetos percorridos foram apresentados aos jurados com o objetivo de criar uma imagem clara e impactante da sequência de acontecimentos. A defesa, ao assumir a palavra, adotou uma abordagem diametralmente oposta. Seus advogados buscaram humanizar Elise, apresentando-a como uma mulher emocionalmente fragilizada, inserida em um relacionamento marcado por desequilíbrios e sofrimento psicológico. O foco foi deslocado da materialidade fria dos fatos para o contexto emocional que, segundo a defesa, teria levado ao disparo fatal. Argumentou-se que a relação entre Marcos e Elise estava profundamente deteriorada e que a noite do crime foi marcada por uma discussão intensa, em que sentimentos acumulados explodiram de forma incontrolável. A estratégia defensiva também procurou relativizar a ideia de premeditação, sustentando que não havia provas inequívocas de que Elise tivesse planejado matar o marido. Para isso, foram exploradas supostas contradições nos laudos e a ausência de evidências diretas de planejamento antecipado. A defesa enfatizou que a arma estava no local por razões distintas e que o disparo ocorreu em um momento de tensão extrema, não como resultado de uma decisão fria e calculada. Ao fazer isso, buscava afastar qualificadoras que poderiam agravar significativamente a pena. Durante os debates, a questão do esquartejamento voltou a ocupar papel central. A defesa tentou argumentar que essa etapa do crime ocorreu após a morte e em um estado de desespero, não como demonstração de crueldade, mas como uma reação equivocada e desesperada diante da situação criada.
Essa linha de argumentação, no entanto, enfrentou forte resistência da acusação, que insistiu em caracterizar o ato como uma tentativa consciente de ocultar o crime e escapar da responsabilização penal. Enquanto acusação e defesa se alternavam em plenário, os jurados eram expostos a uma narrativa densa, emocionalmente carregada e tecnicamente complexa. A responsabilidade de decidir exigia não apenas atenção aos detalhes jurídicos, mas também a capacidade de filtrar a intensa carga emocional que permeava o caso. A presença constante da mídia, ainda que limitada dentro do tribunal, contribuía para a sensação de que aquele julgamento era acompanhado por milhões de pessoas, todas aguardando um desfecho que, para muitos, teria valor simbólico. Ao longo do julgamento, testemunhas e peritos foram ouvidos, acrescentando novas camadas à reconstrução dos fatos. Especialistas explicaram aspectos técnicos dos laudos, enquanto depoimentos ajudaram a contextualizar o relacionamento do casal. Cada fala era analisada minuciosamente, tanto pela acusação quanto pela defesa, que buscavam reforçar suas teses ou enfraquecer as do lado oposto. Esse embate técnico evidenciou como o caso dependia, em grande parte, da interpretação dos fatos e da credibilidade atribuída a cada versão apresentada. A opinião pública, embora oficialmente afastada da decisão, continuava a se manifestar intensamente fora do tribunal. Debates nas redes sociais, análises em programas de televisão e artigos em jornais refletiam a polarização que o caso havia gerado. Para alguns, a condenação parecia inevitável e necessária. Para outros, havia espaço para questionamentos sobre a dosimetria da pena e o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Esse ambiente externo reforçava a complexidade do julgamento, ainda que, juridicamente, apenas os jurados tivessem o poder de decidir. Quando os debates chegaram ao fim e os jurados se recolheram para deliberar, o clima era de expectativa e tensão. A decisão que seria anunciada não encerraria apenas um processo, mas consolidaria uma narrativa oficial sobre o caso. Independentemente do resultado, já estava claro que o julgamento não seria capaz de silenciar todas as dúvidas e controvérsias que haviam se acumulado desde o início da investigação. Ainda assim, era o momento em que o sistema de justiça oferecia sua resposta formal aos acontecimentos que haviam chocado o país. O veredicto e a sentença, que seriam anunciados em seguida, representariam um marco definitivo no plano jurídico, mas também dariam início a uma nova fase da história, em que o caso passaria a ser revisitado sob a ótica do cumprimento da pena, das reavaliações morais e das interpretações posteriores. É a partir desse ponto que o caso Marcos Matsunaga se transforma de julgamento em legado, mantendo-se vivo na memória coletiva e alimentando debates que ultrapassam o tempo e o próprio processo judicial. Após o julgamento e a condenação de Elise Matsunaga, o caso entrou em uma nova fase, marcada menos pela busca por respostas imediatas e mais pela reflexão prolongada sobre suas consequências. A sentença não encerrou o debate público, ao contrário, redefiniu a forma como o crime passou a ser interpretado. Se antes a atenção estava concentrada na brutalidade do ato e na investigação, agora o foco se deslocava para a pena aplicada, seus fundamentos jurídicos e o significado social daquela decisão. O caso deixou de ser apenas um episódio criminal para se tornar um símbolo recorrente em discussões sobre violência doméstica, relações de poder e o sistema penal brasileiro. A pena imposta a Elise foi amplamente debatida. Para uma parcela da opinião pública, a condenação representava uma resposta firme do judiciário diante de um crime grave e chocante. Para outros, surgiam questionamentos sobre a dosimetria da pena, especialmente em relação às circunstâncias emocionais alegadas pela defesa e à ausência de antecedentes criminais. Esses debates refletiam uma tensão constante entre o rigor da lei e a compreensão das complexidades humanas envolvidas em crimes passionais, ainda que o termo em si seja frequentemente criticado por especialistas. No meio jurídico, o caso passou a ser analisado sob diferentes perspectivas. Advogados, promotores e professores de direito utilizaram o julgamento como exemplo em aulas, palestras e artigos, discutindo temas como qualificadoras do homicídio, premeditação, confissão parcial e o peso das ações posteriores ao crime na definição da pena. O esquartejamento e a ocultação do cadáver continuaram sendo pontos centrais dessas análises, frequentemente citados como fatores determinantes para o entendimento de que não se tratava de um ato isolado e impulsivo, mas de uma sequência de decisões conscientes. Enquanto isso, a figura de Marcos Matsunaga também passou por um processo de ressignificação pública. Durante o julgamento, aspectos de sua vida pessoal e profissional foram expostos de forma intensa,
gerando debates sobre até que ponto essas informações eram relevantes para o crime. Com o tempo, parte da narrativa pública passou a se concentrar mais na vítima e menos nos detalhes sensacionalistas de sua vida privada. Ainda assim, o caso permaneceu cercado por uma curiosidade persistente, alimentada por livros, reportagens especiais e produções audiovisuais que revisitavam os fatos sob diferentes ângulos. A repercussão midiática não diminuiu de forma abrupta após o julgamento. Pelo contrário, o caso passou a ser relembrado periodicamente, seja em aniversários do crime, seja em discussões mais amplas sobre crimes de grande repercussão no Brasil. Cada nova menção reacendia debates antigos, e em alguns casos, criava novas interpretações, nem sempre alinhadas com os autos do processo. Isso contribuiu para a formação de um imaginário coletivo em que fatos comprovados, interpretações jurídicas e opiniões pessoais se misturavam. No âmbito do sistema prisional, a trajetória de Elise passou a ser acompanhada com atenção por parte da mídia e do público. Informações sobre seu comportamento na prisão, pedidos de benefícios legais e progressões de regime tornaram-se notícias recorrentes. Cada avanço previsto em lei era recebido com reações polarizadas, variando entre indignação, compreensão e debates sobre ressocialização. Esse acompanhamento constante evidenciava como o caso havia ultrapassado os limites normais de interesse por um processo criminal, tornando-se quase um termômetro das emoções sociais em torno de justiça e punição. O impacto do caso também se estendeu a discussões sobre gênero e violência. Muitos analistas passaram a questionar como crimes cometidos por mulheres são percebidos e julgados pela sociedade, comparando reações públicas e midiáticas com casos semelhantes envolvendo homens. O caso Matsunaga frequentemente surgia como exemplo dessas assimetrias, levantando perguntas incômodas sobre estereótipos, expectativas sociais e a forma como narrativas são construídas em torno de acusados e vítimas, dependendo de seu gênero e posição social. Com o passar dos anos, o caso começou a adquirir características típicas de um cold case no imaginário popular, ainda que juridicamente estivesse encerrado. Não no sentido de ausência de solução, mas na persistência de dúvidas, interpretações alternativas e teorias que continuavam a circular. Para muitos, a condenação não eliminou todas as perguntas sobre motivação, dinâmica exata dos acontecimentos e fatores psicológicos envolvidos. Essas lacunas, reais ou percebidas, alimentaram a longevidade do caso na memória coletiva. Esse processo de transformação do caso em objeto contínuo de debate revela algo fundamental sobre crimes de grande repercussão: eles raramente se encerram no momento da sentença. Em vez disso, permanecem vivos como narrativas em constante reconstrução, refletindo as inquietações, valores e contradições da sociedade que os observa. O caso Marcos Matsunaga, nesse contexto, tornou-se mais do que um episódio criminal. Passou a ser um espelho de debates mais amplos sobre justiça, responsabilidade e as fronteiras entre razão e emoção. É a partir dessa fase que o caso começa a ser reinterpretado à luz do tempo, abrindo espaço para revisões críticas, análises mais distanciadas e novas leituras que se afastam do impacto imediato do crime. Essa transição prepara o terreno para as discussões seguintes, em que o foco se desloca ainda mais para as consequências de longo prazo, tanto para os envolvidos diretamente quanto para a sociedade que continua a revisitar essa história. Com o distanciamento temporal em relação ao crime, o caso Marcos Matsunaga começou a ser analisado sob uma lente mais fria e reflexiva, diferente do impacto emocional imediato que marcou os primeiros anos. Esse afastamento permitiu que pesquisadores, jornalistas investigativos e estudiosos do comportamento humano revisitassem os autos, as entrevistas e os registros públicos em busca de uma compreensão mais profunda do que havia ocorrido. O foco deixou de ser apenas o ato em si e passou a incluir o contexto emocional, social e psicológico que cercava a relação do casal antes do desfecho trágico. Nesse período, a narrativa pública começou a incorporar com mais força a ideia de que o crime não poderia ser compreendido de forma simplista. Embora a materialidade e a autoria nunca tenham sido colocadas em dúvida após a confissão, surgiram análises mais detalhadas sobre a dinâmica do relacionamento, os conflitos recorrentes e o ambiente emocional em que ambos estavam inseridos. Especialistas passaram a discutir como relações marcadas por controle, desconfiança e desgaste contínuo podem criar um cenário propício a rupturas extremas, ainda que isso jamais justifique a violência. A atenção também se voltou para o modo como o caso foi apresentado ao público desde o início. A cobertura intensa e, por vezes, sensacionalista dos primeiros dias foi reavaliada com espírito crítico.
Reportagens antigas passaram a ser questionadas quanto à precisão das informações divulgadas e à forma como determinados aspectos da vida privada foram explorados. Esse movimento gerou um debate mais amplo sobre responsabilidade jornalística em crimes de grande repercussão e sobre os limites entre informar e explorar emocionalmente uma tragédia. Ao mesmo tempo, o caso começou a ser comparado com outros crimes semelhantes ocorridos no Brasil, especialmente aqueles envolvendo casais de alta renda e grande exposição midiática. Essas comparações revelaram padrões recorrentes na forma como esses episódios são narrados: a rápida construção de personagens públicos, a busca por motivações simplificadas e a tendência de transformar conflitos complexos em histórias de fácil consumo. O caso Matsunaga passou a ser citado como exemplo emblemático desse fenômeno. No campo psicológico, análises mais aprofundadas ganharam espaço. Profissionais da área passaram a discutir possíveis estados emocionais extremos, mecanismos de defesa e processos de racionalização envolvidos nas decisões tomadas após o crime. A frieza aparente demonstrada em determinados momentos foi interpretada de diferentes maneiras, variando desde tentativas de autopreservação até reações dissociativas diante de um evento traumático. Essas interpretações, embora não façam parte oficialmente do processo judicial, contribuíram para enriquecer o debate público. A família da vítima, por sua vez, manteve uma postura mais reservada ao longo dos anos, evitando exposições frequentes. Ainda assim, o impacto do crime sobre os familiares continuou sendo mencionado em reportagens ocasionais, especialmente quando o caso voltava à pauta por algum motivo específico. Esse aspecto reforçou a dimensão humana da tragédia, lembrando que, além dos protagonistas centrais, havia pessoas profundamente afetadas que seguiram lidando com as consequências silenciosas do ocorrido. Com o avanço do tempo, produções audiovisuais passaram a revisitar o caso com uma abordagem mais documental e menos imediatista. Séries, livros e especiais jornalísticos buscaram reconstruir a cronologia dos fatos com maior cuidado, contextualizando decisões, depoimentos e laudos periciais. Embora essas produções também gerassem controvérsia, elas contribuíram para consolidar o caso como um dos mais estudados e discutidos da história criminal recente do país. Nesse contexto, o termo cold case começou a ser utilizado de forma simbólica. Não porque o crime estivesse sem solução, mas porque a distância temporal permitia uma análise menos emocional e mais investigativa, quase como se o caso fosse reaberto no campo das ideias. Perguntas que haviam sido abafadas pelo choque inicial voltaram à tona, não para contestar a decisão judicial, mas para compreender melhor os múltiplos fatores que culminaram naquele desfecho. O caso também passou a ser utilizado como referência em debates sobre prevenção de conflitos conjugais e identificação de sinais de relações deterioradas. Embora não exista uma fórmula capaz de prever tragédias, especialistas passaram a apontar como o acúmulo de tensões, a falta de diálogo e a escalada de conflitos podem criar situações de risco extremo. Nesse sentido, o caso Matsunaga deixou de ser apenas um relato de crime e passou a ser usado como material de reflexão social. À medida que os anos avançavam, o interesse público não desapareceu, mas se transformou. A curiosidade inicial deu lugar a uma atenção mais analítica, menos movida pelo choque e mais pela tentativa de compreender. Essa mudança marcou uma nova etapa na trajetória do caso, preparando o terreno para discussões ainda mais amplas sobre memória, justiça e o papel da sociedade na forma como histórias como essa são lembradas e reinterpretadas ao longo do tempo. Com o amadurecimento do debate público em torno do caso Marcos Matsunaga, um dos pontos que passou a ganhar mais destaque foi a análise da resposta institucional do Estado em todas as fases do processo. Desde a investigação inicial até os desdobramentos judiciais posteriores, o caso começou a ser observado como um exemplo de como o sistema de justiça atua diante de crimes de grande repercussão envolvendo pessoas de alto poder econômico e social. Essa observação não surgiu de acusações diretas, mas de comparações e questionamentos levantados por especialistas, jornalistas e parte da opinião pública. A investigação policial, que inicialmente foi marcada por intensa pressão midiática, passou a ser reavaliada sob uma ótica técnica. Muitos analistas destacaram a rapidez com que a autoria foi esclarecida, ressaltando que, nesse aspecto específico, o caso não apresentou lacunas relevantes. A confissão, aliada às evidências materiais, estabeleceu uma linha clara de responsabilidade, o que afastou dúvidas quanto à autoria do crime. No entanto, essa mesma rapidez gerou discussões sobre como a exposição pública precoce pode influenciar o curso de investigações sensíveis. No âmbito judicial,
o julgamento passou a ser revisitado em análises acadêmicas e debates públicos. O foco dessas discussões não estava em reabrir o mérito da decisão, mas em compreender como fatores emocionais, sociais e culturais foram considerados durante o processo. A forma como a narrativa de defesa foi construída e recebida, bem como a reação do público a determinados argumentos, tornou-se objeto de estudo sobre a relação entre justiça formal e julgamento social. Outro ponto que ganhou atenção foi a questão da pena e de sua execução ao longo do tempo. À medida que surgiam notícias sobre progressões de regime e benefícios previstos em lei, parte da sociedade reagia com indignação, enquanto outra parcela defendia o cumprimento estrito do que determina a legislação brasileira. Esse contraste evidenciou uma distância significativa entre o que a lei estabelece e o que o senso comum muitas vezes espera em casos de crimes violentos de grande impacto. Esse debate expôs um fenômeno recorrente, a personalização excessiva do sistema penal. O caso Matsunaga passou a ser citado como exemplo de como a sociedade tende a transformar processos legais complexos em símbolos morais absolutos, nos quais qualquer decisão que siga parâmetros legais, mas contraria a expectativa popular, é vista como injusta. Essa percepção alimentou discussões mais amplas sobre a necessidade de educação jurídica básica para o público em geral. Paralelamente, o papel da mídia voltou a ser questionado. Análises posteriores apontaram que a forma como determinadas informações foram apresentadas ao longo dos anos contribuiu para a cristalização de imagens públicas difíceis de serem desconstruídas. Manchetes, reconstruções narrativas e repetições constantes de determinados detalhes acabaram fixando o caso no imaginário coletivo de maneira quase estática, como se o tempo não tivesse avançado e novas camadas de compreensão não pudessem ser adicionadas. O uso recorrente do caso em programas televisivos, podcasts e produções documentais também passou a ser debatido. Embora essas produções tenham ampliado o alcance das informações, elas levantaram questionamentos éticos sobre até que ponto a repetição de uma tragédia contribui para o entendimento social ou apenas reforça o consumo de narrativas chocantes. Esse dilema tornou-se parte do legado do caso, indo além de seus personagens centrais. No campo social, o caso continuou sendo citado em discussões sobre relações conjugais, conflitos familiares e rupturas extremas. O interesse não estava apenas no crime, mas no que ele revelava sobre silêncios, tensões acumuladas e dinâmicas de poder dentro de relacionamentos aparentemente estáveis. Essa leitura mais ampla permitiu que o caso fosse utilizado como ponto de partida para reflexões sobre prevenção, diálogo e identificação precoce de situações de risco. À medida que novas gerações passaram a conhecer o caso por meio de conteúdos retrospectivos, a narrativa também se transformou. Para quem não viveu o impacto inicial das notícias, o episódio passou a ser percebido mais como um estudo de caso do que como um acontecimento recente. Essa mudança geracional contribuiu para uma abordagem menos emocional e mais analítica, reforçando o caráter quase documental com que o caso passou a ser tratado. Com isso, o caso Marcos Matsunaga consolidou-se não apenas como um crime de grande repercussão, mas como um marco na discussão sobre justiça, mídia e percepção pública. Ele deixou de ser apenas um episódio isolado e passou a integrar um conjunto maior de narrativas que ajudam a compreender como a sociedade brasileira reage, interpreta e ressignifica crimes ao longo do tempo, mantendo o interesse vivo mesmo quando os fatos já pertencem ao passado. Com o passar dos anos, o caso Marcos Matsunaga passou a ocupar um espaço peculiar na memória coletiva, não mais apenas como um crime chocante, mas como um ponto de referência para debates sobre verdade, narrativa e o modo como histórias reais são recontadas ao longo do tempo. Esse processo de ressignificação ocorreu de forma gradual, impulsionado tanto pelo distanciamento temporal quanto pela multiplicação de conteúdos que revisitavam o episódio sob diferentes ângulos. A repetição constante do caso, paradoxalmente, não o esvaziou, ao contrário, adicionou camadas de interpretação. Uma das transformações mais evidentes foi a mudança no foco das discussões públicas. Se, nos primeiros momentos, a atenção se concentrava quase exclusivamente nos detalhes do crime e em seus aspectos mais chocantes, com o tempo o interesse passou a se deslocar para questões mais abstratas, como responsabilidade, consequência e memória. O caso começou a ser citado como exemplo de como uma única decisão pode produzir efeitos irreversíveis e de como esses efeitos se estendem muito além dos envolvidos diretos. Nesse contexto, a noção de verdade passou a ser debatida de forma mais complexa. Embora os fatos centrais estivessem estabelecidos no âmbito judicial,
surgiram reflexões sobre as múltiplas verdades que coexistem em um caso dessa magnitude: a verdade processual, a verdade midiática, a verdade emocional e a verdade construída pela opinião pública. Cada uma delas opera em um ritmo próprio e atende a expectativas distintas, o que ajuda a explicar por que o caso continua sendo interpretado de maneiras tão variadas. O impacto dessas narrativas concorrentes também se refletiu na forma como o público passou a consumir conteúdos sobre crimes reais. O caso Matsunaga foi frequentemente citado em análises sobre o crescimento do interesse por histórias de crimes, especialmente aquelas que envolvem personagens conhecidos e contextos de alto padrão social. Essa combinação específica pareceu intensificar a curiosidade coletiva, levantando questionamentos sobre os motivos que levam determinadas histórias a permanecerem vivas por tanto tempo. Ao mesmo tempo, surgiram críticas mais consistentes à romantização ou dramatização excessiva de tragédias reais. Parte do público e de especialistas passou a defender uma abordagem mais sóbria e contextualizada, que privilegiasse a compreensão dos fatos e suas consequências, em vez de explorar elementos sensacionalistas. O caso, nesse sentido, tornou-se um exemplo frequentemente citado quando se discutia a linha tênue entre informar e explorar. Outro aspecto que ganhou destaque foi a discussão sobre privacidade e limites éticos. Mesmo anos após o ocorrido, detalhes íntimos continuavam sendo revisitados, reinterpretados e, por vezes, distorcidos. Isso gerou um debate sobre até que ponto a exposição contínua de aspectos pessoais contribui para o entendimento do caso ou apenas prolonga o sofrimento de quem, direta ou indiretamente, foi afetado por ele. Esse questionamento ampliou a reflexão sobre o papel do público como consumidor dessas narrativas. No campo acadêmico, o caso começou a aparecer com mais frequência em estudos sobre criminologia, comunicação e psicologia social. Ele passou a ser utilizado como exemplo de como crimes de grande repercussão são moldados por fatores externos ao próprio evento, como contexto social, linguagem utilizada pela mídia e expectativas coletivas. Esses estudos reforçaram a ideia de que compreender um crime exige olhar não apenas para o ato, mas para o ambiente em que ele é narrado e lembrado. À medida que novas análises surgiam, também se consolidava a percepção de que o caso não poderia ser reduzido a explicações simples. Tentativas de enquadrá-lo em categorias rígidas mostraram-se insuficientes para dar conta de sua complexidade. Essa constatação levou muitos a enxergarem o episódio como um alerta sobre os riscos de julgamentos apressados e sobre a necessidade de lidar com histórias reais com maior responsabilidade e empatia. O tempo, longe de apagar o caso, funcionou como um filtro. Elementos mais sensacionalistas perderam força, enquanto questões estruturais ganharam destaque. O debate passou a girar menos em torno do choque e mais em torno do significado. O que esse caso diz sobre relações humanas, sobre conflitos mal resolvidos e sobre os limites do controle emocional? Essas perguntas passaram a ocupar o centro das reflexões. Dessa forma, o caso Marcos Matsunaga entrou em uma nova fase de sua trajetória pública. Ele deixou de ser apenas lembrado pelo impacto inicial e passou a ser revisitado como um estudo contínuo sobre como a sociedade constrói, consome e transforma narrativas de crimes reais. Essa etapa preparou o terreno para discussões ainda mais profundas sobre legado, aprendizado coletivo e a forma como histórias como essa continuam a ecoar, mesmo quando os fatos já pertencem a um passado distante. À medida que o caso Marcos Matsunaga avançava para uma condição de memória consolidada, passou a surgir um novo tipo de questionamento, menos voltado aos fatos em si e mais direcionado ao impacto duradouro que o episódio deixou na sociedade. Esse movimento não aconteceu de forma abrupta, mas como resultado de anos de revisitações, debates e tentativas de compreensão. O caso começou a ser encarado como um marco que expôs fragilidades sociais profundas, especialmente no modo como conflitos íntimos são tratados até atingirem pontos de ruptura irreversíveis. Um dos aspectos mais discutidos nesse período foi a forma como sinais prévios de desgaste em relações conjugais costumam ser ignorados ou minimizados. O caso passou a ser citado como exemplo de que, por trás de uma imagem pública de estabilidade e sucesso, podem existir tensões silenciosas que se acumulam ao longo do tempo. Essa leitura ganhou força em debates sociais e educacionais, nos quais o episódio era mencionado como um alerta sobre a importância do diálogo, do acompanhamento psicológico e do reconhecimento de limites emocionais. Ao mesmo tempo, o caso também provocou reflexões sobre expectativas sociais impostas a determinados estilos de vida. A associação entre sucesso financeiro,
status e felicidade foi questionada de maneira mais direta. Analistas passaram a apontar como a pressão para manter aparências pode contribuir para o abafamento de conflitos reais, criando ambientes emocionalmente insustentáveis. O episódio, nesse sentido, ajudou a desconstruir a ideia de que determinados contextos sociais estariam imunes a tragédias extremas. Outro ponto que ganhou relevância foi o debate sobre responsabilização e consequência ao longo do tempo. Mesmo com o encerramento das etapas centrais do processo judicial, o caso continuou sendo acompanhado pela sociedade sempre que surgiam informações relacionadas ao cumprimento da pena ou a mudanças no regime prisional. Essas reações evidenciaram como o sentimento coletivo de justiça nem sempre se alinha à lógica legal, gerando frustrações e debates recorrentes sobre o sistema penal brasileiro. Nesse contexto, o caso passou a ser frequentemente utilizado como exemplo em discussões sobre proporcionalidade de penas e finalidade da punição. A sociedade se dividia entre visões mais punitivistas e abordagens que defendiam o cumprimento estrito da lei, independentemente da comoção pública. Essa polarização revelou não apenas divergências de opinião, mas também a dificuldade coletiva de lidar com crimes que envolvem fortes cargas emocionais. O impacto educacional do caso também se tornou mais evidente. Em cursos, palestras e debates acadêmicos, o episódio passou a ser analisado como um estudo de caso multidisciplinar, envolvendo direito, psicologia, sociologia e comunicação. Essa abordagem integrada permitiu uma compreensão mais ampla do fenômeno, reforçando a ideia de que crimes complexos não podem ser explicados por um único fator isolado. Paralelamente, a forma como o público passou a se posicionar diante de conteúdos sobre o caso revelou uma mudança gradual de postura. Comentários e discussões começaram a demonstrar maior preocupação com os desdobramentos humanos do que com detalhes gráficos ou sensacionalistas. Esse amadurecimento, ainda que parcial, indicou uma evolução na forma como parte da sociedade consome narrativas de crimes reais. O caso também estimulou reflexões sobre memória coletiva e esquecimento. Mesmo após tantos anos, ele continuava sendo lembrado e reinterpretado, levantando a pergunta sobre por que certas histórias permanecem vivas enquanto outras caem no esquecimento. A resposta, segundo muitos analistas, reside na combinação de fatores como impacto inicial, exposição midiática e capacidade de gerar debates que extrapolam o evento em si. Nesse estágio, o episódio já não era mais visto apenas como um crime isolado, mas como um espelho de questões estruturais mais amplas. Ele passou a representar discussões sobre relações humanas, gestão emocional, expectativas sociais e limites institucionais. Essa ampliação de significado transformou o caso em um ponto de referência constante sempre que temas semelhantes vinham à tona no debate público. Assim, o tópico 9 marca um momento em que o caso Marcos Matsunaga se consolida como uma narrativa de aprendizado coletivo. Não no sentido de oferecer respostas definitivas, mas de levantar perguntas que continuam relevantes ao longo do tempo. O episódio permanece como um lembrete de que, por trás de manchetes e julgamentos rápidos, existem camadas complexas de fatores humanos e sociais que merecem ser analisadas com profundidade e responsabilidade. Com o caso Marcos Matsunaga já firmemente inserido na memória coletiva, uma nova camada de análise começou a se destacar: a forma como o tempo altera não apenas a percepção dos fatos, mas também o julgamento moral que a sociedade faz deles. O distanciamento temporal permitiu que emoções mais intensas fossem substituídas por reflexões mais ponderadas, ainda que o impacto do crime permanecesse presente. Esse fenômeno evidenciou como a passagem dos anos não apaga tragédias, mas transforma a maneira como elas são compreendidas e discutidas. Nesse estágio, o caso passou a ser frequentemente citado em debates sobre responsabilização contínua. Mesmo após decisões judiciais consolidadas, a figura central do episódio continuou sendo associada permanentemente ao crime, demonstrando como determinados acontecimentos se tornam indissociáveis da identidade pública de quem os protagoniza. Essa associação levantou questionamentos sobre até que ponto a punição formal se encerra no cumprimento da pena ou se ela se estende indefinidamente no campo social e simbólico. Ao mesmo tempo, o caso estimulou reflexões sobre arrependimento, reconstrução e possibilidade de mudança. Parte do debate público passou a girar em torno da capacidade humana de transformação ao longo do tempo, especialmente em contextos de privação de liberdade. Embora essas discussões não alterem os fatos nem minimizem suas consequências, elas revelam uma sociedade em constante conflito entre a necessidade de punição e a ideia de ressocialização.
A presença recorrente do caso em reportagens e produções retrospectivas também trouxe à tona o debate sobre exploração prolongada de tragédias. Questionou-se se a repetição contínua de um mesmo episódio contribui para o entendimento coletivo ou se acaba cristalizando narrativas que impedem novas leituras. Esse dilema se tornou central em análises sobre ética na comunicação, com o caso Matsunaga frequentemente citado como exemplo emblemático. Outro ponto que ganhou destaque foi a forma como o caso influenciou o interesse do público por histórias de crimes reais ambientadas em contextos domésticos. O episódio reforçou a percepção de que a violência extrema nem sempre surge de cenários externos ou desconhecidos, mas pode se desenvolver dentro de ambientes familiares e íntimos. Essa constatação contribuiu para uma mudança no tipo de narrativa consumida, com maior atenção a conflitos internos e relações interpessoais. O caso também passou a ser utilizado como referência em discussões sobre prevenção e intervenção precoce. Especialistas ressaltaram que, embora não seja possível prever tragédias com precisão, a identificação de padrões de conflito intenso e prolongado pode ser fundamental para evitar desfechos irreversíveis. Nesse sentido, o episódio começou a ser citado como um exemplo da importância de mecanismos de apoio emocional e psicológico acessíveis. À medida que essas reflexões se acumulavam, consolidava-se a ideia de que o caso havia ultrapassado o campo estritamente criminal. Ele passou a ser visto como um ponto de partida para debates sobre saúde emocional, comunicação nos relacionamentos e limites pessoais. Essa ampliação de significado não diminuiu a gravidade do ocorrido, mas permitiu que o episódio fosse analisado sob uma perspectiva mais abrangente e educativa. O papel das instituições também voltou ao centro das discussões. Avaliou-se como polícia, justiça e sistema prisional responderam ao caso ao longo do tempo, não com o objetivo de reabrir processos, mas de compreender o funcionamento dessas estruturas diante de crimes de grande repercussão. Essas análises contribuíram para debates mais amplos sobre transparência, coerência e previsibilidade das decisões institucionais. Com isso, o caso Marcos Matsunaga consolidou-se como um símbolo de como crimes reais continuam a produzir efeitos muito além de seu momento inicial. Ele passou a representar a persistência das consequências, tanto para os envolvidos diretamente quanto para a sociedade que acompanha e interpreta esses acontecimentos. Essa persistência reforça a ideia de que certos episódios não se encerram com sentenças ou manchetes, mas permanecem vivos no debate público. Assim, o tópico 10 marca uma fase em que o caso é compreendido como uma narrativa em constante transformação. Não porque os fatos mudem, mas porque a sociedade que os observa evolui, amadurece e passa a fazer novas perguntas. Esse movimento prepara o terreno para as reflexões finais, nas quais o foco se desloca definitivamente do ocorrido para o que ele deixa como legado coletivo. Na etapa final de amadurecimento do debate em torno do caso Marcos Matsunaga, a discussão passou a se concentrar de forma mais intensa no conceito de legado. Não o legado individual, mas o conjunto de marcas deixadas por um crime que ultrapassou o campo jurídico e passou a influenciar reflexões sociais mais amplas. Esse movimento revelou como determinados episódios acabam se transformando em marcos simbólicos, utilizados para pensar comportamentos, instituições e escolhas humanas ao longo do tempo. O caso passou a ser frequentemente citado como exemplo de como conflitos não resolvidos podem se acumular silenciosamente até atingirem um ponto de ruptura extrema. Essa leitura ganhou força em análises que buscavam compreender o crime não como um evento isolado, mas como resultado de uma sucessão de decisões, tensões e falhas de comunicação. A ideia de que tragédias raramente surgem de forma súbita, mas são construídas ao longo do tempo, tornou-se um dos principais aprendizados extraídos do episódio. Outro aspecto que se consolidou foi a reflexão sobre empatia e julgamento. Com o distanciamento emocional proporcionado pelos anos, parte da sociedade passou a adotar uma postura menos reativa e mais analítica. Isso não significou relativizar a gravidade do crime, mas reconhecer que compreender não é o mesmo que justificar. Essa distinção passou a ser enfatizada em debates públicos, especialmente quando o caso era mencionado como objeto de estudo ou reflexão. A discussão sobre gênero e relações de poder também passou a aparecer de forma mais estruturada. O caso foi incluído em análises que examinavam como dinâmicas de controle, dependência emocional e desequilíbrios relacionais podem contribuir para ambientes tóxicos. Essas abordagens não buscavam simplificar o ocorrido, mas inserir o episódio em um contexto mais amplo de reflexão sobre relações humanas e seus limites. No campo da comunicação,
O caso consolidou-se como um exemplo emblemático de como narrativas são construídas e perpetuadas. Especialistas passaram a utilizá-lo para discutir o ciclo de vida de uma notícia criminal, desde o impacto inicial até sua transformação em memória coletiva. O episódio mostrou como manchetes, imagens e repetições podem moldar percepções de forma duradoura, influenciando o modo como a sociedade se lembra de determinados acontecimentos. O papel do público nesse processo também foi colocado em evidência. O consumo contínuo de conteúdo sobre o caso levou a uma reflexão sobre responsabilidade coletiva. Até que ponto a demanda por revisitações constantes alimenta a permanência de determinadas histórias? Essa pergunta passou a fazer parte do debate sobre ética, tanto do lado de quem produz quanto de quem consome esse tipo de narrativa. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas uma referência a um crime específico e passou a ser citado como um alerta mais amplo. Um alerta sobre os limites emocionais, sobre a importância de buscar ajuda diante de conflitos intensos e sobre as consequências irreversíveis de decisões tomadas sob pressão extrema. Esse deslocamento de foco permitiu que o episódio fosse utilizado como ponto de partida para discussões educativas e preventivas. Nesse estágio, o interesse público já não se alimentava do choque, mas da tentativa de extrair significado. O caso passou a ser lembrado não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que ele revela sobre comportamento humano, expectativas sociais e falhas estruturais. Essa mudança marcou uma transição importante, na qual a narrativa deixou de ser centrada no evento e passou a se concentrar em suas implicações. Assim, o tópico 11 representa um momento de síntese reflexiva. Ele reúne as principais linhas de debate que se formaram ao longo dos anos e evidencia como o caso Marcos Matsunaga se transformou em uma referência permanente para discussões que vão além do crime. Esse processo de consolidação prepara o caminho para o encerramento da história, no qual a atenção se volta definitivamente para o significado duradouro que esse episódio deixou na memória coletiva. Ao chegar ao encerramento da história do caso Marcos Matsunaga, o que permanece não é apenas a lembrança de um crime que chocou o país, mas a complexa rede de reflexões que ele deixou como herança coletiva. Com o passar dos anos, o episódio deixou de ser apenas um acontecimento policial para se transformar em um símbolo de como tragédias reais continuam ecoando muito além de seus desfechos formais. O fim do processo judicial não significou o fim das perguntas, tampouco o encerramento do impacto social gerado por aquele episódio. O caso consolidou-se como um exemplo de que a justiça, embora necessária e fundamental, não consegue responder a todas as inquietações humanas. A sentença encerrou o aspecto legal, mas não foi capaz de oferecer respostas definitivas para questões emocionais, morais e sociais que surgiram a partir do ocorrido. Essa lacuna entre decisão jurídica e compreensão humana explica, em grande parte, porque o caso continua sendo revisitado, analisado e reinterpretado ao longo do tempo. Ao longo dessa trajetória, a sociedade foi levada a confrontar suas próprias contradições. O desejo por punição exemplar conviveu com debates sobre ressocialização. A curiosidade intensa disputou espaço com reflexões sobre ética e limites. O julgamento imediato foi, aos poucos, sendo substituído por análises mais profundas, ainda que nunca totalmente livres de emoção. Esse processo revelou como crimes de grande repercussão funcionam como espelhos, refletindo valores, medos e expectativas coletivas. O caso também deixou claro que histórias reais não se encerram com manchetes finais. Elas continuam vivas na memória de quem as acompanha, influenciando debates futuros e moldando a forma como novos episódios são interpretados. O nome Marcos Matsunaga passou a ocupar um espaço permanente no imaginário social, não apenas pelo impacto inicial, mas pelo conjunto de discussões que ele ajudou a provocar ao longo dos anos. Nesse ponto, o caráter de cold case assume um significado mais simbólico do que investigativo. Não se trata de um caso sem solução, mas de uma história que permanece aberta no campo da reflexão. Aberta para questionamentos sobre relações humanas, sobre limites emocionais e sobre as consequências irreversíveis de decisões tomadas em contextos de conflito extremo. Essa abertura explica por que o caso continua relevante mesmo após tanto tempo. O encerramento dessa narrativa não busca oferecer conclusões definitivas, mas reconhecer que algumas histórias permanecem como alertas silenciosos. Alertas sobre o acúmulo de tensões não resolvidas, sobre a importância de diálogo e apoio, e sobre como contextos aparentemente estáveis podem esconder fragilidades profundas. Esses aprendizados não apagam a tragédia,
mas ajudam a extrair sentido de algo que, à primeira vista, parece apenas absurdo e incompreensível. Assim, ao fechar este capítulo, o caso Marcos Matsunaga permanece como uma lembrança incômoda e necessária. Incômoda porque confronta a sociedade com seus próprios limites. Necessária porque reforça a importância de olhar para além do fato bruto e buscar compreender os fatores que levam a desfechos tão extremos. É nesse espaço entre o ocorrido e o significado que a história continua viva. O silêncio que fica após o fim da narrativa não representa esquecimento, mas reflexão. Um espaço onde o impacto do caso se transforma em memória, e a memória, em aprendizado coletivo. Dessa forma, o encerramento não é um ponto final absoluto, mas um convite à consciência, lembrando que histórias como essa não pertencem apenas ao passado, mas continuam dialogando com o presente e influenciando o futuro.